saindo do galpão, Greg vai caminhando atrás de Dean. Dean diz em tom sério: agora vamos nos apressar. É mais difícil viajar depois de amanhecer. Sim, senhor, responde o motorista prontamente. Iremos deixá-lo até sua mansão. Mansão? A casa desse homem é uma mansão? Greg pensa, observando Dean atentamente. Entendido, senhor. Então o levaremos até a mansão, por aqui, senhor, o motorista responde, fazendo uma reverência. Greg fica parado em frente ao carro, sem entender nada, até que Dean diz: entre. Assim, Greg entra no veículo. O motorista olha para o assistente de Dean, confuso, mas o assistente apenas responde: não me pergunte nada. Nem eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos nos apressar. Dentro do carro, o silêncio toma conta do ambiente. Greg, perdido em seus pensamentos. Parece que fiquei inconsciente por muito tempo. Acho que não estamos em Seul. Não sei o que eles podem fazer comigo. Ele abaixa a cabeça e reflete: é melhor esquecer onde estamos. Com medo, ele fecha os olhos e continua pensando. Será mais seguro não ver nada, não saber de nada. Dean, com a mão no queixo, observa Greg atentamente, tentando entender o que se passa. Depois de um tempo, ele comenta: é melhor nos apressarmos para chegarmos logo em casa. Ao chegarem na mansão, Greg fica deslumbrado com o lugar, uma casa enorme, impecavelmente limpa, bem organizada, com um ambiente maravilhoso. Ele não consegue conter sua surpresa. Dean observa Greg. Greg, sem graça, responde: perdão por estar olhando para sua casa. Dean, sem entender, pergunta: por que está se desculpando? Tremendo, Greg diz: por olhar ao redor sem permissão. Mesmo assim, Greg continua nervoso. De repente, o assistente de Dean entra rapidamente com um sorriso no rosto e coloca a mão no ombro de Greg, deixando-o desconfortável. O assistente ri e comenta: você disse que não vai levá-lo de arrasta, certo? Então, pelo menos, seja gentil. Você não percebe que esse garoto está ficando mais pálido a cada minuto? Greg, sem graça, responde rapidamente: não, não. Eu estou bem. Mas o assistente insiste: olha só como ele está gaguejando. Parece um disco riscado. Ele está pior do que quando o colocamos amarrado na cadeira para trazê-lo para cá. Dean lança um olhar furioso para o assistente, olhando sua mão no ombro de Greg, que continua falando sem parar, alheio ao incômodo. A mão de Dean estremece de irritação. O assistente, sem se abalar, sugere: o que acha da gente se apresentar? Ele sorri para Greg, dando batidinhas no ombro do garoto. Meu nome é Nicholas King, mas você pode me chamar de Grande Irmão Nick. Greg olha para ele, confuso, e Nicholas continua: seu nome é Greg, certo? Agora, apertando o ombro de Greg, ele finaliza: não faço ideia de quanto tempo estaremos juntos, mas, ainda assim, é um prazer te conhecer, garoto. Isso dói, pensa Greg, em silêncio, enquanto observa a cena. Dean, vendo a situação, empurra Nicholas para longe, tirando suas mãos do ombro de Greg, e diz: você já pode ir. Não preciso mais de você aqui. Nicholas, irritado, retruca: eu já estava pronto para ir. Não precisava me tratar assim. Não fique perdendo tempo só porque tem um brinquedo novo em comum. Trate de ir trabalhar depois, nos vemos mais tarde então. Dean acena de volta. Com um olhar de desdém, ele se vira para Greg. Nos vemos depois, criança. Greg faz uma reverência e responde: se cuide, grande irmão Nick. Agora, sozinhos, Dean chama Greg. Venha aqui. Sente-se aqui, por enquanto, você ficará aqui, estarei saindo logo, mas antes eu preciso cuidar de algo. Greg assente. Ok. Ele se senta calado, enquanto Dean sai do ambiente.
Pouco tempo depois, Dean retorna com uma caixinha de primeiros socorros. Seu machucado precisa de atenção. Não podemos te levar ao médico, então vou cuidar disso aqui mesmo. Levante sua cabeça. Dean segura o queixo de Greg, que obedece. Com cuidado, Dean faz o curativo em sua testa. De repente, ele percebe algo estranho em seu coração, algo que nunca sentiu antes. O que é isso? Dean pensa, enquanto olha o rosto de Greg. Quando termina o curativo, ele diz: abra seus olhos. Dean, perdido em pensamentos, reflete. Desde este momento, senti que o mundo, ao meu redor de repente ganhou cores vibrantes, que eu nunca havia visto antes. É como se eu estivesse usando uma venda nos olhos todo esse tempo. Greg, com seu olhar inocente, o encara e pergunta: aconteceu algo? Dean leva sua mão lentamente para tocar o queixo de Greg, novamente, mas o som do telefone os interrompe, assustando os dois. Dean atende rapidamente, após desligar, diz: voltarei tarde esta noite. Continuaremos essa conversa depois. Não entre nos quartos fechados. Greg o olha e pergunta: o que eu devo fazer enquanto você estiver fora? Faça o que quiser, mas não saia, responde Dean antes de sair. Enquanto caminha para longe, Dean pensa consigo mesmo. Pela primeira vez na minha vida, me sinto tão vivo. Com o rosto corado e o coração batendo acelerado, ele deixa o ambiente, enquanto Greg permanece sentado, ainda tentando entender o que aconteceu. Enquanto Greg lida com seu novo ambiente, em outro canto da cidade, Theo está na escola, inquieto. Ele observa o celular ansiosamente, revendo as mensagens enviadas a Greg, que permanecem sem resposta. Mordendo as unhas, Theo se sente cada vez mais preocupado. Na mansão luxuosa, Greg está sentado no sofá, inquieto, perdido em seus pensamentos. A lembrança do cuidado recente de Dean o intriga. Um homem tão assustador cuidando de mim. Isso significa que ele não pretende me machucar, pelo menos por enquanto, ele reflete, suspirando. Mas seus pensamentos logo se voltam para Theo. Ele deve estar preocupado, desde meu último contato, na noite passada. O que pode estar acontecendo com ele? E se os agiotas voltarem? Não posso ficar aqui parado enquanto Theo corre perigo. Greg fecha os olhos, recordando o momento em que Theo, ainda pequeno, chorava desesperado. Ele decide que não pode mais oprimir o irmão nem deixar que ele enfrente os problemas sozinho. Preciso proteger o Theo, aconteça o que acontecer, pensa Greg, enquanto procura por papel e caneta. Apesar do medo de ofender Dean ou sofrer consequências fatais, Greg escreve um bilhete. No bilhete ele escreve: prometo que voltarei, Greg Yu. Enquanto isso, no escritório, Nicholas percebe Dean mergulhado em pensamentos e o confronta. Por que suas mãos não estão se movendo? Você não vai trabalhar? Dean, ainda distraído, responde calmamente: estou trabalhando. Nicholas, frustrado, fecha seu livro com força e se aproxima. Sei que está fora do seu humor normal por causa daquele garoto, mas precisamos de você agora mais do que nunca. Você entende isso, não entende? Dean apenas murmura um sim, eu sei, deixando Nicholas ainda mais irritado. Ele joga o relatório do mês anterior na mesa e o lembra das ordens do diretor. Você sabe que ele pode acabar com você e com o seu futuro, certo? Mesmo assim, Dean permanece calmo, absorvendo as palavras sem nenhuma reação aparente. Nicholas pergunta: você entrou em contato com o diretor? Dean responde casualmente: sim, foi só aquela conversa formal de sempre. Ele queria saber se o trabalho estava concluído e como eu estava. Nada fora do comum, só o terror habitual. Dean continua: pelo tom da sua voz, imagino que ele tenha recebido o relatório da minha consulta de ontem. Demita essa psiquiatra imediatamente. Nicholas suspira. Ah, pelo amor de Deus. Procurei em cada canto por um médico confiável. Onde esses profissionais enfiaram seus juramentos hipócritas? Esses lixos são só enfeites para a profissão. Ele termina a frase enquanto verifica mensagens no celular,
claramente frustrado. No entanto, a calma logo é interrompida. Nicholas recebe uma mensagem urgente: tivemos um problema com o nosso convidado. Sua expressão muda imediatamente. O quê? Ele desapareceu? Como isso aconteceu? A resposta nervosa de um subordinado o deixa furioso. Enquanto Nicholas discute com a equipe, Dean se levanta, veste seu paletó e, com um tom melancólico, murmura: eu disse para ele não sair, mas ele não me ouviu. Do outro lado da cidade, Greg, já dentro de um táxi ofegante, tenta entender sua localização. Ele pergunta ao motorista: pode me dizer onde estamos agora? Apesar de sua determinação em proteger Tel, o futuro é incerto, e o perigo parece estar apenas começando. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!